gente, nós tudo no trenzinho, vocês viram as fotinhas? Ali tem uma fotinho minha, tem a fotinho da Anitta, da Camila e da Cris. Depois a gente vai tentar mudar, né? Vou pedir pro Fernando, nosso editor, mudar, colocar a foto de todo mundo, tá? Que couber, né? Eu queria colocar todo mundo, mas ó, pessoal, a semana está especial, né? A gente criou essa campanha Memórias de Infância para exaltar os nossos momentos de criança. Sempre com o objetivo de trazer à tona boas emoções, né? Como a nostalgia, a alegria, a saudade. É bom a gente sentir isso, expressar. Mas nem sempre algumas memórias trazem sentimentos agradáveis, né? E nós temos um processo até a formação dessas memórias, né? E alguns podem, inclusive, alguns momentos podem provocar traumas que podem nos acompanhar para a vida toda. Para falar sobre isso, eu convidei o psicólogo Paulo de Tarso, que atende adolescentes, adultos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Fermais. Boa tarde. Mais uma vez, né? Tava com saudade. Sempre à disposição. Mas, Paulo, a gente estava conversando agora há pouco aqui, você estava falando que a adolescência, né, esse momento de entrada na adolescência é uma espécie de luto do fim da infância. É isso? Vamos entender o seguinte. A minha visão deste período todo é uma visão mais psicanalítica. Então, alguns autores, Arminda Berasturi é uma delas que eu gosto muito, fala sobre o luto da perda da infância. Né? Que aí seria o luto da perda do corpo infantil, daquele momento da infância, dos pais da infância, porque existe uma transição, né? Sim. Então, a gente vê normalmente o adolescente naquela dualidade, quero ser tratado como um adulto, mas não quero a responsabilidade do adulto, uma hora está agindo como uma criança, na outra hora está agindo como já um adulto, E sabe quando é que percebe, desculpa te interromper, agora no Dia das Crianças, que eles já não ganham mais brinquedo. Eu acho que o primeiro Dia das Crianças que não ganha brinquedo é porque acabou-se. Estou com trauma com isso já tem uns 40 anos. Viu só? São nesses momentos, exatamente. Sim. Mas, na verdade, a gente pode entender isso no dia a dia do adolescente. Porque ele ainda não sabe, né? O que caracteriza a adolescência? A busca pela sua identidade. Na infância, nós estamos com a nossa identidade ainda muito misturada com a dos pais. Então, várias questões estão envolvidas, mas ainda é muito misturada, muito aquela coisa do núcleo familiar. O adolescente ele precisa procurar a dele. Então ele precisa sair um pouco desse núcleo, né? Ele precisa estourar essa bolha, ele precisa começar a buscar outros elementos. Por isso tão importante o grupo de amigos, os ideais, né? Antigamente de um livro, de um filme, hoje tem tantas fontes que trazem esses ideais. Então é um momento de enriquecimento. E aí então um momento onde a figura dos pais é extremamente importante. Mas assim, então, dessa criação de memórias vai ajudar nesse desenvolvimento, então, essa participação dos pais, né? Porque é uma fase difícil para os pais também, né? Conviver adolescente, então, é uma fase, ou a fase. Tu sabe que eu vejo assim que o que seria um dos pontos mais complicados para os pais, e veja bem, tem aí mais ou menos uns 20 anos que eu faço acompanhamento de pais com essa questão dos adolescentes. O que eu faço? O que eu faço? Né? Um dos pontos muito importantes de entender, e aí falo não só como psicólogo, mas como pai de adolescente, é que nós também estamos nos confrontando, nos dando de frente, defrontando com a situação que estamos envelhecendo. Sim. Então, sabe aquela coisa, tipo, meu nenezinho, o meu nenezinho tá com 18 anos. Então, o meu tá com 14. Daqui a pouco tu vai entender melhor o que eu tô falando. A gente tá com 18, entende? Então a gente vai olhando, nossa, eu tô ficando velho. E isso nos traz reflexões que nos deparam com situações que, pelo correr do dia, nós não observamos o tempo inteiro. Sim. Então, o adolescente, ele tem essa arma, né, de fazer explodir coisas na nossa frente. Sim. Coisas dele, coisas da sociedade e coisas nossas. Nossas também. Agora dos traumas, né, ali, a fase traumática pior, ela pode acontece quando está na infância, na adolescência, que leva para a vida toda, ou em ambos, até em adultos. Um trauma, ele pode afetar a vida em qualquer fase. Questão, diria assim, a questão mais importante de observarmos não é quando surge, é o que fazer com ele. O que fazer com ele? Por exemplo, se nós tivéssemos assim um manual, o que eu faço quando... Nós não teríamos os traumas. Se nós não tivéssemos os traumas, vou fazer uma fala bem a grosso modo, nós não seríamos a construção que nós acabamos sendo. Entende? Mas como que eu sei? Eu estou agora
um pai fresco e eu quero saber uma maneira para não gerar traumas no meu filho. Não tem como. Sim, não existe um manual, né? Não tem. Existem autores que vão dizer que o próprio parto já é um trauma. Existem autores que vão dizer que, olha, você deve deixar a criança chorando por mais tempo para ela aprender a lidar com a frustração. Sim. Outros vão dizer que isto não pode. Entende? Então, tudo é uma construção. Não, e assim, cada pessoa, Paulo, vai lidar com aquilo. Vai receber de uma forma. De uma forma. E para umas pode ocasionar consequências da saúde mental e para outras não. Olha só, se voltássemos e estivéssemos tendo essa conversa na década de 80, observaríamos uma quantidade de situações gatilhos para situações ditas trauma desse tamanho. A vida era diferente. Era diferente. A capacidade de frustração era maior, os desafios no dia a dia dos adolescentes eram muito maiores. Muito maiores. Hoje, se formos elencar, estamos vivendo um momento onde, por uma... eu vou utilizar este termo que eu acho que fica mais fácil, uma capacidade menor de lidar com as frustrações dos adolescentes, muita coisa se torna ofensiva, se torna gatilho para... Essa capacidade, por que eles estão vindo assim? Pois agora. É defeito de fábrica. Defeito de fábrica, né? Eu acredito, porque é uma questão geracional, talvez. Não, mas eu acho que é questão geracional. São fases, é tecnologia, Observa, tudo. Nós nunca tivemos tanta informação de forma tão fácil e, ao mesmo tempo, nunca tivemos índices de educação tão ruins. É muita informação, as pessoas não sabem lidar com tanta coisa. Ô Paulo, você vai ler uma reportagem de links, você tem que se organizar. Você tem que ser uma pessoa centrada para poder conseguir organizar ideias, né? Enfim, tem mensagem, tô adorando esse papo. Coloca na tela aqui, mensagem de memória de infância. Agora você, Paulo, vai pensando numa memória aí, ó. O André Olímpio, eu de chapéu com a minha mãe Nena, meus irmãos Fabiana e Marcelo Olímpio. Ai, que lindos! Saí ali no Rincão. Pelo chapéu é daquela década que eu estava falando, já é mais antiga. A Márcia Soares, oi Gisele, boa tarde. Sou eu com a Aninha em 77, que linda! Eu tinha esse brinquedo. O coelho esse que vai pra frente e pra trás. Dava um monte de soquinho, ele vinha pra... Como é que era? O João Bobo. Adorei, Márcia! A Janete Gilson, Janete, olha eu e minhas noras há 8 anos fazendo a festa das crianças na comunidade, não é? Ô, Janete, parabéns! E a última mensagem de hoje, a Edna, esse é meu neto Pedro Medeiros, é lindo, nosso grande amor, ele com o Aninho. Ai, que lindo, Edna! Beijo! Alguma memória que te... assim, que tu adora lembrar na época de criança? De criança? Brincadeiras, Paulo. Nossa, eu peguei aquela parte da infância onde as férias começavam final de novembro e acabava em março, né? Em março, gostei dessa, isso é boa, hein? Era um período que a gente chegava, eu sou gaúcho, então nós chegávamos em Capão por volta ali, né, do início de dezembro e voltávamos para Porto Alegre em março. Mas era assim para todo mundo. Ô Paulo, para finalizar rapidamente, então, assim, ó, para a gente, nós sermos pais, para tornar os nossos filhos com saúde mental boa, sem traumas, uma dica rápida aí. Uma dica rápida, buscar sempre proximidade, escuta, equilíbrio, né, e lembrar que a adolescência é um período de encontros e reencontros. Então existe toda uma beleza nesse momento, mas ele não é um momento nem fácil e nem simples. Sim. Entende? A questão, eu falei antes de uma autora, né, Arminda Berasturi, ela tem um livro maravilhoso que chama Adolescência Normal, e ela bota um ponto de interrogação gigantesco. O que ela quer dizer com isso? Não existe adolescência normal. O esperado é que se busque encontrar a sua identidade, cada adolescente encontrar a sua identidade. Isso aí. E os pais têm que estar, então, ao lado, guiando, auxiliando, né, nessa caminhada. O importante lembra como você foi como adolescente para conseguir entender o que o seu filho está passando. É isso aí, com essas palavras, mas é difícil, Paulo. Você sabe que é difícil. Mas olha, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo. Vou olhar, o @paulo_de_tarso que eu botei ali. Gente, e se você tem algum trauma de infância, adolescência, procure ajuda, tá? Saúde mental é importante. Beijo no coração, obrigada, Paulo. NDTV, 35 anos, mais catarinense possível.